para você conhecer um pouquinho da nossa igreja. Amém? Ó, dá lá para o presbítero Marco também. E para a Márcia. Dá lá para eles também. Já recebeu aí? Tá bom. Queridos, Juízes capítulo 7, versículo 20. Sobre o que a gente vai falar hoje? Coragem para enfrentar os desafios, amém? Quando a gente pensa em coragem, a gente lembra da palavra do Senhor para Josué: ser forte e corajoso. Hoje eu vivi um desafio na fábrica hoje. Cada dia a gente tem um desafio novo. E hoje eu passei por um desafio. E quando um desafio chega, às vezes a gente, se bobear, a gente corre dele. E a gente vai aprender um pouco com a vida de Gideão, o quanto é importante a gente ter coragem para enfrentar os desafios. Porque a gente vai ter desafios ao longo da nossa trajetória, sim ou não? Sim ou não? Se eu pedisse para cada um aqui subir e contar um desafio que já viveu, cada um aqui subiria e contaria um, não é verdade? Cada um de vocês subiria aqui e falaria de um desafio que você viveu ao longo da sua história, seja no seu tempo de infância, seja na sua adolescência, sua juventude, seja no âmbito familiar, no âmbito profissional. Cada um de nós vivenciamos desafios ao longo da nossa trajetória. E vivenciar desafios é uma oportunidade, porque às vezes a gente chama as coisas que já existem pelo nome errado, sabia? Às vezes a gente está chamando situações e circunstâncias que já estão existindo na nossa vida pelo nome errado, porque às vezes o que a gente chama de problema, Deus chama de oportunidade, sabe? Você está dizendo, eu tenho um problema, e Deus está olhando do céu e falando, ele não tem um problema, ele tem uma oportunidade. Quando os discípulos estavam naquele barco, só para introduzir aqui aquilo que eu quero falar, quando eles estavam naquele barco no meio da tempestade, Jesus estava dormindo, e eu não sei de onde Jesus arrumou até um travesseiro para dormir no barco, porque Jesus é diferente de cada um de nós. E os discípulos olham para a tempestade e veem na tempestade me ajuda. O que eles veem na tempestade? Eles veem um problema. Mas Jesus não está vendo problema na tempestade, porque Jesus está dormindo enquanto tem tempestade. Então deixa eu te dizer, aprenda com Jesus a descansar em Deus, porque o que a gente chama às vezes de problema, Deus está olhando do céu e está dizendo, eu estou dando uma oportunidade para ele vivenciar uma grande experiência na vida dele e saber que eu sou Deus. Amém? Posso começar a pregar? Então vamos lá. Juízes capítulo 7, versículo 20, acompanhe comigo. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram, espada pelo Senhor e por Gideão. Do que a gente está falando aqui? Eu fico imaginando o desafio desses 300 homens, porque eles estão acompanhando toda a trajetória daquilo que Deus deu como estratégia e direcionamento para Gideão. Porque às vezes a gente está caminhando junto com alguém que Deus tem um propósito na vida dele, e a gente caminha do lado dessa pessoa. E posso te dizer uma coisa? É bênção a gente caminhar do lado de alguém que tem propósito de Deus sobre a vida dele, porque alguém que tem propósito de Deus sobre a vida dele, a gente também caminha debaixo de uma bênção de Deus. Por isso que a gente tem que pensar muito bem nas decisões que a gente toma. Elimeleque, certa vez, ele decide sair de Belém de Judá e ir para uma terra, peregrinar, e ele vai a caminho de Moabe.
E a palavra diz que no decurso dessa decisão, ele morre, seus 2 filhos, Malom e Quilion, morrem também. Ou seja, ele abandona um lugar em que Deus talvez estava dando para ele uma oportunidade. Por que ele está tomando uma decisão? Aí talvez você fale, mas havia um propósito na vida de Ruth, mas Deus também poderia alcançar a vida de Ruth sem que a família de Elimeleque sofresse tantas dificuldades. E o que isso significa para a gente? Às vezes Deus está dando nas dificuldades oportunidades, e nessas dificuldades que existem oportunidades, a gente precisa ter a visão espiritual. Por isso que é muito bom caminhar do lado de alguém que anda debaixo de um propósito de Deus. Enquanto você andar debaixo de um propósito de Deus, não só você será abençoado, mas as pessoas à sua volta. Porque quando você sai debaixo de um propósito de Deus, você vira um Jonas na tua vida e na vida daqueles que te cercam. Por isso que a gente precisa andar com quem é bênção. Amém? Olhe para a pessoa que está do teu lado. Olha só para a cara dele com um olhar de profeta, né? Como diz aí fora. Ele já entendeu tudo. Amém ou não? Já entendeu, não já entendeu? Então você dá um glória a Deus quando você olhasse para ele. E esses homens estão caminhando do lado de Gideão. Esses homens viram 42 mil de um exército que talvez seria difícil ainda vencer os midianitas, por causa da quantidade. Mas deixa eu te dizer, as batalhas da sua vida, os desafios da sua vida, você não vai vencer com quantidade de pessoas que caminham do teu lado. É com qualidade, é com gente de Deus, é com profeta, é com alguém que é boca de Deus. Não é com gente desanimada, não é com gente que tem outros propósitos, é com gente que está entendendo que o problema vira oportunidade na mão de Deus. Mais 2 horas para pregar essa palavra. Amém ou não? Ai, irmãos, eu estou muito empolgado com essa palavra aqui. Eu não sei, eu tenho tanta coisa para eu falar que eu não sei nem para onde que eu vou agora, sinceramente. Mas a gente vai para algum lugar, amém? Fala para o seu irmão, a gente vai chegar lá. Mas eles estão vendo tudo que está acontecendo. Eles estão vendo todo o cenário desenhado. E o cenário, ele vai se desenhando mais difícil ainda. Já viu quando você começa a orar e as coisas ainda apertam mais? Já viu quando aquele irmão diz assim: pastor, aceitei Jesus, me converti, agora parece que piorou as coisas. Não, não piorou. É porque Deus está abrindo seus olhos. Agora você está conseguindo ver aquilo que você não via antes. Não é sobre uma dificuldade, é sobre uma plataforma que Deus sobe nela. Sabe, essa plataforma onde o mundo diz, existe um caos, existe uma dificuldade. Não, não existe caos nem dificuldade para Deus. A terra ficou sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face das águas, e Deus vai botando cada coisa no lugar. Então existem algumas dificuldades que ainda estão demandando acertos na minha vida e na sua. Algumas coisas estão entrando no eixo, estão entrando no lugar, para que tudo seja claro para você e para mim. 42 mil. Olha, quem está triste, quem está com saudade da família, quem casou há pouco tempo, eu não vou lembrar de tudo aqui, mas isso não importa. E uma classe de pessoas já estava ali. E de 42 mil sobram 10 mil. Então, só de gente desanimada, casou há pouco tempo, pessoas que tinham outro propósito, outro objetivo. Por isso, você só pode andar com quem tem o mesmo propósito que você. Ande com quem tem o mesmo propósito, a mesma visão e caminha na mesma direção. Senão você tem que abrir mão. Mesmo propósito, mesma visão e mesma direção. Enquanto Ló caminhou com Abraão, seguindo e obedecendo,
entendendo que Abraão tinha um propósito sobre ele, uma visão e uma direção, tudo caminhou bem com Ló. Ele prosperava, as pessoas do seu rebanho prosperavam, os seus bens prosperavam. Por quê? Porque ele estava caminhando debaixo de uma mesma visão, de um mesmo propósito e de uma mesma direção. Pastor, qual é a visão dessa igreja? Qual é o propósito dela e qual é a missão dela? Por isso que eu coloquei lá para vocês. A igreja precisa entender o que Deus está querendo da gente nessa geografia, nesse lugar, em Seropédica, nessa cidade. A igreja precisa caminhar nessa direção e a igreja será abençoada por isso. Você vai ver a sua família ser abençoada, a sua casa, o seu lar, no seu trabalho você será abençoado. Amém? A menos que a visão, o propósito e a direção não seja bíblica. Mas se ela for, conecte tudo aquilo que você lê com o que a palavra diz. E se não fizer sentido, aí você abra mão. Amém? Mas vamos continuar. Então, agora, sobram quantos? Quantos sobram? 10.000. 10.000 que não estão classificados dentro dessa classe de pessoas anterior, que são os 32.000, né? Que vão embora. Ficam só 10. Você imagina, esses 10.000, eles estão olhando. Para que a gente olha? A gente olha para quem está indo. E a gente às vezes causa dúvida. Olha para quem está permanecendo. Porque ir não significa muita coisa. Mas o lugar em que a gente permanece, eu não estou falando de igreja, estou falando de geografia, estou falando de um lugar chamado coração de Deus, vontade de Deus. Pessoas que abandonam o propósito e abandonam o Senhor já não são mais pessoas para você caminhar com ela. Não queira nem saber o motivo pelo qual ela abandonou Deus e deixou o Senhor. Porque o importante é o motivo que você ainda está aqui permanecendo. E às vezes a gente quer saber, por que deixou o Senhor? Não, o que importa é por que eu estou ficando. Todos foram embora, mas o que importa? Quando Jesus diz para Pedro e os demais discípulos, olha, vocês estão achando que o discurso é duro também? Pode ir embora atrás deles, pode ir. Quando Josué está vendo toda uma galera que saiu do Egito, viu codornizes caírem do céu, viu o maná todos os dias cair do céu, serem alimentados no deserto, o calor do dia não ferir eles, o frio da noite não os matar. Quando viram toda essa providência, ainda assim entram na terra prometida e tentam fazer o coração de Josué esmorecer. Mas Josué vai dizer: se vocês quiserem voltar e regressar embora, vocês vão, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu fico, porque eu sei porque eu estou ficando. O que importa para mim não é quem está indo e abandonando o Senhor, é quem está ficando. Eu quero descobrir o segredo da criptonita. Por que ele venceu a fraqueza e permanece? Esse é o que eu quero entender. Amém? Quero entender por que ele consegue ser forte e não desiste. Esse é o modelo para eu abrir ele, dissecar e estudar ele. Opa, peraí. Quantos anos você tem no Evangelho? 50 anos. Quantas vezes você desviou? Nunca desviei. Opa, esse é um modelo para eu estudar. Deixa eu entender o que você está fazendo na tua vida, para eu poder seguir esses passos que você está seguindo. Porque os passos que você segue não é de quem desiste, é de quem permanece. Não vou seguir os passos de quem está desistindo, eu vou seguir os passos de quem está permanecendo. E esses 10.000 talvez olham para isso e tem até motivo. Espera aí, a batalha era difícil com 42.000, só sobraram 10. Mas Gideão ainda tem mais uma direção de Deus.
Porque o que estão pensando que é problema, Deus está olhando para Gideão e está dizendo: Gideão, o problema vai aumentar de intensidade, porque é demais ainda o povo que está contigo. 42 mil era muito, mas 10 mil ainda é muito. Porque pode ser que vocês achem que a mão de vocês fez isso. E se tem uma coisa que Deus não divide, é a glória dele com ninguém. Nem comigo, nem com você, nem com ninguém. E aí ele vai dizer: leva todos esses homens para beberem água. E todos aqueles que prudentemente beberem água. Quantos são? 32 ficaram 22. 22 foram, obrigado, 22 foram embora. E agora leva para beber água. E os que sobrarem, que beberem água prudentemente, olhando e vigiando, você separa contigo. Eu fico imaginando a estratégia de Gideão para esses homens. E agora o que a gente está pensando? Vamos pensar com a cabeça desses homens, porque agora eles estão vendo sendo separados. E quantos sobram? Quantos sobram? Me ajuda. Depois disso, quantos? Oi? Quantos? Fala mais alto para mim. Por que todo mundo tira Gideão da história? 301 que sobram. Porque Gideão estava junto. Está vendo que às vezes você também se tira da história? E a gente tenta tirar Gideão às vezes dessa história. Ele também faz parte, porque ele também está ali. Está vendo como às vezes a gente precisa, às vezes, de uma voz de direcionamento? E às vezes essa voz é que vai nos dar um direcionamento fundamental para a nossa caminhada. E agora só sobram 301. E aí Deus vai dizer: Gideão, é com esse povo que você vai vencer. Amém? E aí quando eles chegam lá diante da batalha, 300. Não, vai... O que a gente está aprendendo aqui? Que a intensidade do problema às vezes vai aumentando. Porque 300 eles estão achando que vão lutar. E de uma forma talvez sobrenatural, cada homem daquele ali vai matar, sei lá, 10 mil. Deus vai dar um poder sobrenatural. E era impossível de Deus fazer isso? Era impossível? Era? Não. Para quem que Deus deu um poder sobrenatural desse? Lembra comigo de um juiz também. A gente está falando do livro dos juízes. Para quem que ele deu? Para Sansão. Então era difícil? Não. Deus trazia através do Espírito naquela ocasião uma inspiração ao homem. E ele tinha um poder sobrenatural. Mas só que Deus está dizendo agora: não vai ser assim. Como que vai ser? Vocês vão para essa batalha e vocês não vão levar espada, nem lança e nem escudo. Vocês vão levar, cada um de vocês, um chofar, cada um de vocês um cântaro, e cada um de vocês vai levar uma lamparina. E cada um desses elementos, não é deles que eu quero falar, mas cada um deles tem uma representatividade no reino espiritual, para que aquilo se manifestasse. E Deus vence, através de Gideão, uma batalha de forma sobrenatural. E agora eu quero começar a falar sobre isso. Primeira coisa, com relação às batalhas que a gente tem para vencer, e que é muito importante isso aqui que eu vou falar. No capítulo 1 no capítulo 6 e versículo 1 do mesmo livro que a gente está lendo de Juízes, e no versículo 10 fala o porquê deles estarem vivenciando todas essas dificuldades com os midianitas. Mas olha o interessante que acontece com Gideão, porque Gideão conhece a história, e a gente precisa conhecer a história para não confundir uma coisa: abandono
com permissão de Deus acerca de algumas coisas. Porque quando o anjo do Senhor se aparece a Gideão, ele vai dizer: o Senhor nos abandonou. Ele ainda não sabe que está falando com Deus, mas ele vai dizer: o Senhor nos abandonou e nos deixou entregue aos midianitas. Porque às vezes a gente só conhece uma parte da história. Sabe aquelas pessoas que costumam ouvir só um lado da moeda? Alguém vem reclamar de você, a mesma pessoa que reclama de alguém para você, reclama de você para outra pessoa também. Porque ninguém é perfeito. Se tem uma coisa que você vai ter, é motivo para reclamar de mim. Você sempre vai ter algum motivo para reclamar de mim. Mas você tem direito de fazer isso? Não, porque você também erra como eu erro. Você erra como qualquer pessoa. E se a gente não entender esse caminho, às vezes a gente vai confundir, sabe o quê? Permissão de Deus com abandono de Deus. Deus me abandonou. Não, Deus te abandonou ou Ele está permitindo? Porque é exatamente o que Gideão está dizendo para o anjo do Senhor. Deus nos abandonou, Ele nos deixou entregue à sorte. Ele nos deixou com toda essa dificuldade com os midianitas. Mas agora vamos ler aí o versículo 1 do capítulo 6. Olha o que acontece. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Não conhece a história, fala besteira. Quanta gente vai na internet e fala besteira da Bíblia? E você às vezes até se alimenta dessas coisas. Por quê? Porque está cheio de frases de efeito, de coisas que quer impactar a nossa vida. Eu não estou aqui para te impressionar, eu estou aqui para te levar a um outro nível de maturidade e entendimento daquilo que Deus pode fazer na sua vida. E a gente está falando de estruturar a nossa vida para algo maior. E se tem uma coisa que toda hora a gente vai ter, serão desafios. Sim ou não? Mas nos desafios a gente precisa entender o que é abandono e o que é a permissão de Deus. Porque no verso 10 vai dizer assim: e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temas os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvido à minha voz. O que adianta não dar ouvido à voz de Deus? Deus está dizendo: está acontecendo isso, porque vocês lá atrás erraram. Agora por 7 anos vocês vão ser perseguidos, e eles vão vencer vocês durante todo esse tempo, porque eu estou permitindo. Agora a geração de Gideão está experimentando a virada de chave. Deus pode virar chaves na nossa geração e promover mudanças em circunstâncias. Aí você vai dizer talvez: não, mas isso a minha família toda vive. Não, o ciclo quebra hoje, no nome de Jesus. Encerra hoje. É o que o anjo está falando para Gideão. Não, Gideão, você não está entendendo nada. O ciclo está sendo quebrado hoje. Foram 7 anos em que Deus permitiu vocês sofrerem essa perseguição. Mas agora chegou a hora dessa história mudar. Virou a chave. Agora você vai viver um novo tempo. E Gideão está se fazendo de coitado. Não, a gente está sofrendo aqui um abandono de Deus. Não. Então a primeira coisa... Qual é a primeira coisa? Conheça a história para não confundir permissão de Deus com abandono de Deus. Segundo, seja uma geração que não omite os seus erros. Talvez isso não seja nem culpa de Gideão. Talvez seja culpa dos seus pais, de não dizerem para ele: olha, Gideão, nós falhamos dessa e dessa forma. Sabe, eu vi um testemunho num livro que eu li de um homem que vai, sabe, buscar uma orientação
pastoral. E ele chega diante do pastor e fala: pastor, eu queria que você orasse pelos meus filhos. O que está acontecendo com seus filhos? Não, meus filhos estão viciados em álcool. Eles se tornaram alcoólatras. E ele já convertido há algum tempo. E aí o pastor, tendo discernimento do Espírito, pergunta para ele: mas você já teve problema algum dia com álcool? Sim, eu já fui alcoólatra. E qual foi o dia que você sentou com seus filhos para pedir perdão para eles por todo o mal que o alcoolismo causou a eles? Você não tem noção, mas talvez tenham traumas e mágoas dentro do coração dos teus filhos. Então eu não tenho uma oração para fazer por você. É você que tem um pedido de perdão para chegar em casa e liberar esse perdão sobre os seus filhos e pedir a eles perdão e eles liberarem você. E aí sabe o que acontece? Esse homem chega em casa e olha para os seus filhos e diz para eles: eu quero pedir perdão para vocês por todo o mal que eu causei a vocês, por todo o dano que eu causei a vocês sendo um alcoólatra. E o livro relata que aqueles meninos começaram a chorar, abraçaram seu pai, perdoaram ele e depois começaram a servir ao Senhor. Existem coisas na nossa vida, ciclos, que vão ser quebrados através de atitudes que nós vamos tomar. Você entende isso? Então, uma geração não pode omitir os seus erros. O Mateus sabe que eu fui viciado em drogas. Ele sabe que eu não cuidei bem por um longo tempo dele, da mãe dele, do irmão dele. Ele conhece a história ruim de um pai que viveu 24 anos da vida longe de Jesus, mas agora ele também vivencia a história de um pai que foi redimido pelo Senhor e que hoje vive pela graça e pela misericórdia de Deus, podendo tocar a vida de outros, podendo ajudar outros, podendo ser canal de Deus na vida de outros. É o que Deus quer fazer com a história da nossa vida. Todas as dificuldades que Ele vê na nossa vida, Ele vê oportunidade de transformar o nosso lamento em baile, transformar a nossa ferida, cicatrizar ela e ela ser instrumento de cura na vida de outros, sabe? Quando você vai ao médico e você está com dor na coluna, não é a coluna que sofre a furada da agulha, é o teu braço. Sabe o que significa? Que a igreja é o instrumento de cura para o corpo de Cristo. Tem parte do corpo doente que vai ser sarada através da minha vida e da sua. Você é poderoso demais, você é um instrumento de Deus. Amém? Parece até que eu estou numa igreja pentecostal, irmão. Pô, eu estou orgulhoso de vocês hoje. Vamos aplaudir o Senhor, irmão? Está tão gostoso aqui. Ai, 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 ui, ui. Glória a Deus. Então seja uma geração que não omite os seus erros. A gente dá muita desculpa. A gente tem a síndrome de Adão. Ah não, a mulher que tu me deste. Assume o teu erro. Assume a bronca, meu irmão. Faz igual Davi, chega diante de Deus, rasga o coração e diz: Senhor, pequei contra ti e os meus ossos estão apodrecendo. E Deus tem sempre restauração. Por quê? Porque Deus é assim. Tem sempre um lugar de remissão para os seus filhos, amém? Não tem pecado na nossa vida que Deus não possa perdoar. Isso não te dá liberdade para você ficar nele. Isso te dá responsabilidade para você pular fora dele e dizer: Deus tem mais para mim. Ele é muito melhor do que qualquer prazer na minha vida. Glória a Deus. Terceiro, entenda que até nos lugares dos seus medos, Deus te encoraja. Até no lugar onde você tem medo. Lembra de Josué? Ser forte e corajoso. Não pasme nem te espante. Espera aí. Ah, pastor, talvez se eu olhar para você, eu possa fazer uma analogia errada. Aí, está com medo. Mas Deus não, Deus sonda o coração.
Deus só está falando para Josué para ele ser forte e corajoso, porque Deus está vendo nele fraqueza e está vendo nele medo. Deus não vai falar para alguém, ó, ser forte e corajoso, se você não está se sentindo fraco e você não está com medo. Então, meu irmão, Deus é um Deus encorajador. Ele acredita mais em você do que você acredita em você mesmo. Gideão vai dar um monte de desculpa. Josué não, mas Gideão dá. Ah, eu sou o menor da casa dos meus pais e a minha família é a mais pobre. Não sabe de nada, inocente. Deus pega os improváveis para colocar em um lugar de destaque. Aqueles pequenininhos Deus levanta para tornar o nome dele maior ainda. Ah, mas para você bater no peito depois, está vendo o que Deus fez através da minha vida? Não, é para você continuar dizendo, só o Senhor é Deus. Amém? Para a gente acelerar aqui, para ganhar tempo. Então entenda que até nos lugares dos seus medos, Deus te encoraja. Próximo, entenda se seus problemas são realmente problemas ou consequências de erros de estimação. Talvez para Gideão, a gente está com um problema aqui há 7 anos. Não, vocês não estão com um problema há 7 anos. Vocês estão vivendo 7 anos por conta da consequência de erros que vocês cometeram. Então entenda, se o que você está chamando de problema é um problema mesmo, ou é algo que eu e você causamos. Não ouvi nenhum glória a Deus agora, né? Porque a gente causa problema pra gente mesmo. A gente enfia os pés pelas mãos, não enfia? Aí a pessoa vai lá e entra numa prestação de um carro, não consegue pagar. Aí depois vai ver na Rádio Melodia. Ih, falei o nome. Na Rádio Melodia, olha, trazemos seu carro de volta, quitado por não sei quanto. Pecado. Devolve o carro, porque você assinou um contrato, e o que é ligado na terra é ligado no céu. Então não assina o contrato. Se é injusto, na hora de assinar o contrato você tinha que ter visto. Desculpa se alguém aqui já fez isso. Se alguém aqui fez isso, pede perdão a Deus, Deus vai te perdoar, mas nunca mais faça, porque você assinou um contrato. Você assina um contrato para casar. Ah, não sabia que ela era assim. Não, assinou o contrato. Sai que é tua, Tafarel, até que a morte os separe. Sinto muito te informar. Pensa tu agora. Eu vi alguns olhando de rabo de olho, hein? Eu tô percebendo, hein, irmão? Amém ou não? Então entenda se é realmente problema. Ah, tô com problema aqui. Não. Entenda se é um problema ou se você enfiou os pés pelas mãos. Por isso que a gente não vai ver Moisés ter a mesma neura de reclamação de Adão. Ele não vai falar para Deus, Deus, Ismael foi culpa de Sara, a mulher que tu me deste me botou nessa enrascada. Você vê em algum lugar ele falar isso? Ele assume a bronca. Por quê? Porque ele compartilha da decisão. Agora a benção é tua. Ele não diz para Deus, Deus, eu tenho um problema aqui agora. Agora já o negócio está, o pau está quebrando aqui em casa. Sara e Agar brigam o tempo todo. Os meninos se desentendem. E olha, a consequência, ela perdura até hoje. Cuidado com a decisão que você está tomando no presente. Elas estão estabelecendo um futuro na sua vida. É agora. Ah, o futuro a Deus pertence. Sim, evidentemente, você não consegue. Mas você pode atrapalhar e interferir em algo poderoso que Deus tem para a tua vida.
Porque eu te pergunto, era no coração de Deus para Ismael ter nascido? Não. Ismael é o desejo da carnalidade. Isaac não. Isaac é o desejo do coração de Deus. É por isso que lá na frente, no capítulo 22 de Gênesis, Deus vai dizer: me dá o teu único filho, Isaac. Ele está dizendo, ele está dando uma mensagem para Abraão. Ele está dizendo para Abraão: foi você que inventou tudo isso. Isaac sempre foi o meu propósito, mas você enfiou os teus sonhos no meio do meu. Para de querer enfiar o teu sonho no meio do de Deus. Deixa Deus conectar o dele com os seus. Aí vai fluir. Amém? Pega essa senha aí. Vamos. Pega isso agora aí. Faz assim, ó. Pega isso. Olha que coisa maravilhosa. Para Deus, para problemas, Deus é a solução. Para pecados, arrependimento é a solução. Não adianta. Eu tenho um problema. Deus vai solucionar. Mas existe um pecado na minha vida. O que a gente precisa fazer? Para pecado é arrependimento. Senhor, me perdoa pelo pecado que eu cometi contra o Senhor. É arrepender-se. Não adianta a gente caminhar para outro lado. A gente sempre vai convergir para esse funil chamado arrependimento. Qual é a pregação que a gente ouve? Que a humanidade ouve depois de mais de 400 anos de silêncio de Deus, sem usar nenhum profeta. Qual é a profecia que se levanta? Arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para que sejam cancelados os vossos pecados. Então, para o pecado o que a gente precisa? De arrependimento. Deus aceita nossas limitações, mas nunca vai aceitar as nossas desculpas. Para de dar desculpa para Deus. Tem um problema, eu acho que eu não vou conseguir superar ele. Para de dizer quem você é diante do problema. Começa a dizer para o problema quem você serve. Faz igual Davi. Olha, tu vens a mim cheio de força, de espada, lança, escudo, mas eu estou indo a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que Davi está dizendo? Quem peleja as minhas guerras é o Senhor. É isso que o anjo do Senhor está tentando mostrar para Gideão. Gideão, para de dar desculpa, porque chegou o teu momento de vencer esse desafio. Os 7 anos de dificuldade acabaram. O distanciamento de Deus acabou. O preço que vocês tinham que pagar já foi pago. Agora existe um tempo de Deus para vocês. Esse quadro muda hoje a partir da sua vida. Se você será instrumento para a mudança disso, você vai ser usado para mudar essa situação. Amém? Próximo. Os sacrifícios tornam mais claro e evidente a presença de Deus. Por que às vezes a gente precisa entender esses lugares de sacrifício? Porque é nesses lugares de sacrifício que a presença de Deus se torna mais evidente, mais clara e às vezes até mais tangível. Sabe quando Ana está sofrendo o bullying lá de Penina? É quando ela vai para o sacrifício e ela está indo para o templo. Naquele tempo as pessoas iam para o templo. Não era como você vem hoje, periodicamente, 3 vezes durante a semana. Era de um período longo e um período longo. E a palavra diz que Ana deixa todo o sofrimento de lado. E ela vai e entra na casa do Senhor e ela está adorando ao Senhor. E ali Deus se manifesta e diz para ela: vai para casa hoje, porque hoje eu abençoo o teu ventre, tu serás mãe. E de quem que ela foi mãe? Ela foi mãe de alguém que fez diferença em uma geração inteira. Então entenda o seguinte: existem sacrifícios que você está fazendo hoje e abrindo mão às vezes de algumas coisas para estar na presença de Deus.
que Deus está honrando o seu futuro, está honrando a sua família. Não é algo só que te alcança, é algo que alcança a sua família. Eu já chorei aqui com algumas esposas que os maridos eram viciados em droga. E esses caras hoje estão aqui servindo o Senhor. E às vezes chegava aqui só para chorar na igreja, né, minha filha? Você olhava para a pessoa lá, chorando. Você já imaginava. Aí você olha hoje, o marido está sentado do lado, irmãos. O que é isso? Estava sacrificando o Isaac dela. Não vou deixar de adorar meu Deus. De repente o cara chegou em casa drogado, arrumou mó tumulto em casa, igual eu já cheguei. Tô indo para a igreja. Tá bom, pode ir. Não, o dinheiro da passagem, se vira. E ela pegava as duas crianças, sacrificava o Isaac dela, irmãos. Ia para a igreja, e olha que era longe. Não é igual você que é aqui, que mora às vezes aqui do lado da igreja, não. Saía do bairro do Engenho e ia lá para Brisamar. Por isso que eu louvo a Deus pela esposa que eu tenho do meu lado. Não tenho dúvida da mulher de Deus que eu tenho do meu lado. Estou rasgando seda para ela não, mas ela fez eu encontrar Jesus. Sabe por quê? Porque todo mal que eu causava, ela ia lá fazia uma comida gostosa. Ela ia lá e cuidava da minha roupa com maior carinho e maior cuidado. Sabe o que ela estava fazendo? Ela estava sacrificando o Isaac dela. E aí Deus deu a bênção completa. Hoje eu estou aqui. E Deus vai fazer o mesmo com a vida daquele que sacrifica. Amém? Vale a pena. Vale a pena às vezes fazer um sacrifício. Sabe? Vale a pena. A gente vai ver a manifestação da glória de Deus. Através do sacrifício, a glória de Deus se manifesta. Como que a glória de Deus vinha? Quando você colocava um sacrifício para Ele, e Ele vinha e consumia todo o sacrifício, e Deus ali se manifestava, a glória de Deus enchia a casa, a glória de Deus se manifestava ali, e as pessoas eram abençoadas nisso. Glória a Deus. Já estou terminando. Às vezes, pessoas negativas possibilitam você se tornar alguém relevante. Quem seria Josué e Caleb se não tivesse 10 espias negativos para contar tudo de ruim que tinha na terra? Talvez Josué e Caleb nem seriam lembrados, mas eles não são lembrados só por mim e por você. A postura e o posicionamento deles é lembrado pelo próprio Deus, que vai dizer, porque neles houve outro espírito, diferente de toda essa geração. Então quem é você? No meio daqueles negativos, você é aquele que precisa continuar acreditando que o Senhor pode mudar qualquer situação. Quando alguém reclamar para você, o pó de café tá caro, você diga, mas o Senhor é o dono do ouro e da prata. Deus proverá. Amém? Mesmo que você tenha que fazer o café mais fraco na sua casa, faça mais fraco e ore, Senhor, eu acredito no Senhor, vou fazer esse café mais fraco, mas faz ele ficar forte aí, dentro dessa cafeteira, amém, irmão? Quantas histórias, irmão, de pessoas que não tinha nada em casa e oraram, dobraram o joelho, não deixaram a negatividade invadir o seu coração, e daqui a pouco chega alguém lá com um monte de compra em casa. Você tem dúvida que Deus faz isso? Você é tão Tomé que precisa ver alguém fazer isso na tua vida? Irmãos, Deus faz, Deus fez e Deus vai continuar fazendo, porque Ele é o Senhor. Amém? Fique de pé para a gente terminar. Vou terminar com você de pé.
Do que a gente está fazendo? Do que a gente está falando aqui? Do que a gente está falando? Coragem. Pega isso aí agora. O último pega isso. Toda grande guerra vencida, antes ela foi batalhas vencidas e batalhas perdidas. Porque a guerra você vence no final de tudo. Mas existem algumas batalhas que a gente perde. Algumas batalhas que a gente vence. E qual é o segredo para vencer a guerra? Nunca desistir porque perdeu uma batalha. Você vai conviver com pessoas que venceram o leão e o urso, mas foram vencidas pela vaidade. Você vai conviver com pessoas que venceram grandes desafios na vida, como Elias, mas ele se deixa ser vencido por uma palavra de afronta de uma mulher. Não estou desfazendo das irmãs, mas um cara que vence 450 profetas de Baal fica com medo de Jezabel, e Jezabel tem uma voz afrontadora. Mas deixa eu te dizer, para toda voz de afronta de Jezabel, tem sempre um grito guardado na minha garganta: Deus é o meu refúgio e minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. A quem temerei? Que pode me fazer o homem? Eu só temo ao Senhor, e é a Ele que a gente deve temer. Amém?